Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta quinta-feira e eu não trago boas notícias não, tá pessoal? O TSE resolveu atropelar o Congresso mais uma vez e legislou. O que aconteceu? Alexandre de Moraes entregou uma proposta de lei pessoalmente ao Arthur Lira. A proposta foi engavetada e já que ninguém fez nada no Legislativo, o TSE resolveu fazer. Agora é o seguinte, esse feitiço pode se virar contra o feiticeiro e eu vou trazer os detalhes aqui para vocês, tá? Antes, outras notícias. A primeira é essa aí no canto da tela, que caberia mais em um programa humorístico. O Mamãe Falei vai à Ilha de Marajó. Eu, quando vi o print, eu não acreditei. Não, isso aí tem que ser meme. Isso não pode ser verdade. Até pela feição dele na foto, né? Mas é verdade, ele vai lá mesmo. Ele vai lá checar com seus próprios olhos o que está acontecendo na Ilha de Marajó, no Pará. Não preciso lembrar ninguém aqui do que aconteceu quando ele falou a mesma coisa e foi à Ucrânia. Ucranianos são fáceis porque são pobres. Eu passaria a minha língua lá, nessas mulheres e tal, refugiadas ali, atravessando um momento de guerra, de privação, e o cara só conseguia pensar em sacanagem. Foi caçado, foi defenestrado por todos os espectros políticos possíveis, e tá aí ainda. Sinceramente, eu não consigo entender como alguém pega um telefone, ou abre um laptop e vai assistir a um vídeo do Mamãe Falei. Eu não consigo entender, mas vamos ver, mulheres pobres da Ilha de Marajó, muito cuidado, tá? Bastante cuidado. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito da questão de Israel, tá, pessoal? Porque eu li essa matéria aí, que foi escrita por um jornalista do UOL, que é um esquerdista, daqueles clássicos, esquerda caviar, que mora simplesmente em Genebra, na Suíça. Você imagina, você ficar criticando o governo Bolsonaro, enaltecendo o governo Lula, morando em Genebra. Muito bom, hein, ô Xadê? Eu chamaria você de Chad, mas como você está em uma região ali de língua francesa, Genebra, é Xadê. Xadê. Aí, pessoal, ele apresentou um monte de números, Ele afirma que são 17 mil crianças órfãs em Gaza, número total de mortes de civis, 30 mil. Se vocês levarem em consideração que dentre esses 30 mil, de acordo com esses números que são divulgados, daqui a pouco vocês vão saber por quem, existem crianças também, o Lula diz que quem mais morre é criança, a conta não fecha. Tá? 17 mil crianças órfãs, num total de 30 mil mortos, sendo que neste conjunto de 30 mil mortos existiriam muitas crianças também, sabe? Mas vamos lá, vamos pular essa parte, porque quem fornece esses dados, esses supostos dados, é aquela agência da ONU, aquela que opera, continua operando lá em Gaza, apesar de ter membros que participaram do massacre em Israel, participaram da invasão. Apesar da sede dessa agência da ONU abrigar em seu subsolo túneis do Hamas e uma central de inteligência. Aí um jornalista do UOL, esperar o que do UOL, depois daquele texto criminoso daquela Mili Lacombe, aquela louca, mas o cara vai lá e usa esses dados com a maior naturalidade. Não, tá havendo uma carnificina aqui. Quem forneceu os dados? Foi a agência que tem vínculos fortíssimos com o Hamas. É difícil, pessoal. É difícil você competir com essas pessoas, porque o alcance delas é muito maior que o nosso. E aí eu trago informação aqui para vocês que eu duvido que o Xadê vai mostrar. Eu duvido que a Globo News vai mostrar. Eu duvido que a CNN vai mostrar. Eu duvido que a Folha de São Paulo, o Estadão, mostrarão. Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo. Qual era o acordo? O Hamas entregaria soldados israelenses que estão em cativeiro e, em troca, Israel entregaria terroristas do Hamas que estão presos. E aí a gente teria um cessar-fogo de alguns dias. O que o Hamas fez? Disse não. Não aceitou, rejeitou o cessar-fogo, gente. Quem está falando está aí, é o New York Times, que é o equivalente à Folha de São Paulo nos Estados Unidos. E aí, qual é a desculpa? O que o Lula vai dizer agora? O que o Celso Amorim vai dizer agora? O que a Gleisi Hoffmann vai dizer agora? O que a Sâmia Bonfim vai dizer agora? O que o Lindbergh Farias vai dizer agora? Silvio Almeida, o que você vai falar? Não é uma troca justa? Soldados de um lado, terroristas do outro, e um cessar-fogo.
O Hamas não aceitou. O motivo é muito simples, pessoal. Eles já mataram soldados israelenses. Eles não têm quem entregar. Mas o que fica no imaginário popular é o que um irresponsável como esse Xadê aí fala no UOL. Porque ele, muito mais gente lê notícias do UOL, não por ele, pelo jornalista, mas por ser o UOL, do que pessoas assistem aqui no meu canal e vão ter acesso a essa matéria do New York Times, que, repito, não vai ser replicada pela mídia tradicional brasileira. Israel continua como vilão da história. Né? É difícil, pessoal, é difícil. Capitão Assunção, do PL, deputado estadual, pré-candidato à prefeitura do município de Vitória, no Espírito Santo, foi preso por ordem do Alexandre de Moraes. Ele estava com tornozeleira eletrônica e a acusação agora é de que ele teria descumprido medidas cautelares. Tá? Não vou entrar no mérito aqui da acusação contra o capitão Assunção, apesar de discordar delas. Agora, mais um pré-candidato da direita, né, que se encontra no olho do furacão de uma investigação suspeita. A gente teve aí o Carlos Jordi, pré-candidato a Niterói, tivemos o Alexandre Ramagem, pré-candidato ao Rio de Janeiro. A gente teve outros casos aí, quem puder me lembrar, faça favor, escreva aí nos comentários. E temos agora o capitão Assunção, pré-candidato à prefeitura de Vitória. Né? Tem método e vai continuar assim enquanto permitirem. Falando nisso, né, pessoal, o nosso tema principal de hoje é sobre eleições. Só que antes, eu queria mostrar para vocês um videozinho de cerca de 1 minuto de uma discussão no plenário do STF entre o Barroso e o Alexandre de Moraes, tá? E a César o que é de César. Eu gostaria que o Barroso tivesse essa postura, né, esse entendimento, né, não o entendimento no sentido de saber ou não, né, mas o entendimento na hora de aplicar a lei, como ele teve nesse caso aí. Vejam aí. Eu gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Seguinte, pessoal, para simplificar, tá? Vamos esquecer o que foi. Eram deputados, né, que o Moraes, o Flávio Dino queriam caçar, né? E a maioria do Supremo decidiu que não cabia. Por quê? Simplesmente porque a lei vigente à época das eleições era outra. Né? Depois surgiu a previsão legal, né, de caçar deputados federais, em específico aqui, né, em situações como essa. Só que não era essa a lei vigente à época das eleições. Então você não pode, né, não existe crime sem lei anterior que o defina. Deveria ser sempre assim. É dessa forma, tá? Para que vocês entendam. Vamos supor que a partir de amanhã não exista mais essa coisa de pequeno porte de drogas, tá? Qualquer quantidade de droga, como deveria ser, né? Qualquer quantidade de drogas, por menor que seja, vai levar a pessoa à prisão, tá? Pena de prisão, tá? Detenção. Só que eu pergunto para vocês, a lei começa a valer amanhã. Tem como você prender alguém hoje por fazer isso aí? Repito, o certo deveria prender, mas hoje não pode, porque existe essa figura da pequena quantidade. Então, a partir de amanhã, quando a nova lei estiver vigente, aí sim, você pode prender. Então foi isso que o Barroso defendeu e é o óbvio. O óbvio. Se lá naquela época das eleições não constituir ilegalidade, como você vai punir isso? Abre um precedente, pessoal, que é absurdo. Absurdo. E esse não é nem abrir um precedente, porque já abriram esse precedente, né? Eu acho que o Moraes ficou mal acostumado com isso aí. Já aconteceu em outros casos. Inclusive, contando com a defesa do Barroso. Por isso que eu disse, seria ótimo se a condução dele fosse sempre essa. Me lembrou o velho Barroso da época da Lava Jato. Né? Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito dessa questão aí do TSE. Vamos fazer uma linha do tempo breve aqui.
O Moraes tem esse desejo, né, de regular as redes sociais. Então ele levou uma proposta de autoria dele ao Congresso Nacional, entregou ao Arthur Lira. Essa proposta, o Arthur Lira, aparentemente, deve ter dado uma olhada e engavetou. Por quê? Porque é uma prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre isso, tá? Mas, educadamente, ele foi lá, recebeu e não se tratou mais do assunto. O Moraes ficou inconformado com a situação. O mesmíssimo texto foi levado ao plenário do TSE e foi aprovado. Então, é o TSE legislando no lugar do Congresso Nacional. E não tem como você dizer assim, não, está legislando no vácuo do Congresso. Mas, gente, a função constitucional do Congresso Nacional é essa, é legislar. Não é porque o TSE, o STF ou qualquer outro órgão, algum outro tribunal queira legislar a respeito de alguma coisa e o Congresso Nacional não faz, que isso permite que esse tribunal superior aí faça isso no lugar do Congresso Nacional. Não é assim que a coisa funciona em um Estado democrático de direito, né? Mais uma prova de que não estamos em um. Tá? E por que eu disse que a coisa podia virar contra o feiticeiro? Feitiço poderia virar contra o feiticeiro. Primeiro, regulação de inteligência artificial. A gente vai cair naquela armadilha de sempre, naquela toca de coelho. Quem vai definir o que é ou não inteligência artificial, o que é ou não deepfake? Vai ser uma perícia especializada? Aí a gente faz o quê? A gente fala a respeito do caso do padre Júlio Lancelotti. A princípio, a perícia disse o quê? Que era deepfake. E eu trouxe aqui para vocês. Disse para vocês, eu conheço uma pessoa que é especialista, craque no assunto, mestrado em Los Angeles, né, em CGI, computação gráfica aplicada ao cinema. Ele disse, aquilo ali não é deepfake. Não é deepfake. O que pode ser ali pode até ser uma outra pessoa idêntica a ele, né? Um clone, já que está na moda falar essas basófias aí de clone. Mas agora, não é deepfake. Aquilo ali é aquela pessoa, o background é aquilo ali, não tem nada, nenhuma manipulação digital naquela história. Aí, Ed, você está mentindo, os esquerdistas. Depois, o próprio perito que disse que era deepfake voltou atrás e disse que não, realmente era real, e falou a mesma coisa que o meu conhecido falou. Ele alega que não é o Júlio Lancelotti, tá? Mas isso aí é uma outra história. Os outros peritos disseram, não é deepfake, é ele mesmo. Mas qual será a perícia aceita nesse caso, quando surgir um vídeo e o TSE for julgar aquilo ali? Qual perícia será aceita? Será uma escolha seletiva ou isonômica da perícia que vai valer no final das contas? Não sou eu que tenho que responder essa pergunta, né? Repetindo, é só lembrar do caso do Júlio Lancelotti. Agora, o feitiço que pode virar contra o feiticeiro é o seguinte. O que deveria ter sido, né, ou não, projeto de lei, né, esse texto aí que foi aprovado, essa resolução que foi aprovada pelo TSE, prevê que as redes sociais tenham praticamente poder de polícia. Elas teriam a obrigação, né, de intervir caso algum conteúdo falso, né, alguma desinformação seja disseminada pelas redes sociais. Elas passam a ter responsabilidade jurídica e, por isso, teriam que atuar com mais firmeza. O negócio é o seguinte, galera. O YouTube, o Facebook, o Instagram, todos já fazem isso. Todos já fazem isso, independente do TSE mandar. E é um controle, né, meio que não é isonômico, tá? Não é algo imparcial. A gente viu isso nas últimas eleições. Então não precisava disso aí para as redes sociais fazerem isso. Por quê? Porque existe uma ideologia por trás, né? E que nesse caso aí está até acima da lei, o desejo dessas redes sociais agir dessa forma, né? O que eles fazem? Desmonetizam o teu canal, desmonetizam um vídeo em específico. Aí se você tem vários vídeos desmonetizados um depois do outro, isso afeta o teu alcance, né? E por aí vai. E você pergunta, vem cá, ô rede social, o que eu fiz aqui, o que está errado? E você não obtém resposta, né? Então você fica ali sem ter para onde ir. Com essa lei aí, que não é lei, né? Essa resolução do TSE, fica muito mais fácil para mim, produtor de conteúdo, recorrer, caso eu seja alvo de uma decisão dessa.
como não existia nenhum tipo de regulação, era tudo ao vento, né? Agora não, se existe algo escrito no papel, eu posso ir lá e recorrer. E posso virar a questão com muito mais facilidade. Agora, o X da questão aqui é o seguinte: nós agora temos o Twitter. Nós temos uma rede social que é claramente de direita. Que permite a liberdade de expressão? Permite. Agora, fiscaliza de maneira muito forte a disseminação de mentiras. Agora, da maneira correta, de maneira imparcial, isonômica, com as notas da comunidade. E qual é a rede social que mais influencia a política no Brasil hoje em dia? São duas: o YouTube e o Twitter. Só que o YouTube está caindo e o Twitter está subindo. Na época que a gente chegar às eleições de 2026, vocês podem ter certeza, caso não tirem o Twitter do ar, quem vai decidir as eleições, né, deixando de lado outras questões aí que a gente não pode comentar, será o Twitter. Refraseando aqui, tá? A rede social que mais vai influenciar as eleições de 2026, com toda certeza do mundo, será o Twitter. E o Twitter vai ter esse poder de polícia para punir a esquerda. Porque quem mente é a esquerda. Então, pessoal, isso aí não é nem a coisa mais grave. O grave mesmo é o atropelo do Congresso Nacional. Está fechado, né? Virou uma casa de massagem. É uma casa ali, perfumaria. E não esperem nada da parte do Pacheco ou da parte do Arthur Lira, porque eles estão de 4. Né? Mas, já que isso é a realidade, que a gente sabe que não pode mudar isso, porque eles são 2 bananas, a gente tem que discutir aqui a questão na prática. Né? O que isso vai repercutir na nossa vida. Como isso vai repercutir na nossa vida. E é isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Acaba nos ajudando. Da maneira como esse texto aí acaba nos ajudando. Repetindo, porque as redes sociais que são primordialmente de esquerda já fazem isso aleatoriamente. Agora, com uma resolução, vai ficar mais fácil da gente recorrer. E agora a gente tem uma rede social de direita que faz a coisa da maneira certa. Podem até processar o Twitter, mas dificilmente vão conseguir reverter alguma punição, porque eles punem da maneira correta. Tá? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vocês são os 2 maiores bananas da história política desse país. Vocês fecharam o Congresso Nacional. Parabéns. Parabéns. Um forte abraço, a gente se vê por aí.